Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na palavra de Deus, lendo no Salmo 34, o verso 19. Assim está escrito: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Esse texto faz parte de um salmo de Davi, quando ele estava louvando a Deus, que havia respondido às suas súplicas, suas petições, e aproveita também para exortar e direcionar aqueles que servem ao Senhor a confiar nele e saber que não existe na vida de quem serve a Deus o momento em que ele esteja totalmente abandonado pelo Senhor. E também quem confia em Deus e o serve não está livre de momentos difíceis, de problemas, de dificuldades e, principalmente, conforme li neste verso, aflições. Aflições. Aflições é um sofrimento, é um tormento, é uma pressão, é um apertar do coração. Nós ficamos, muitas das vezes, inseguros, insatisfeitos por determinada situação que nos acontece, não sabemos como vem, não sabemos como acontece e muitas das vezes somos surpreendidos quando pensamos que tudo está indo bem, de repente surge lá no íntimo, lá no nosso coração, uma aflição, um aperto, um sofrer, uma sensação de que estamos no momento de pressão, de aperto, de dificuldade. A aflição nos faz chorar. A aflição aflora o nosso sentimento. A aflição faz com que nós comecemos a interrogar: por que aconteceu? O que fiz desta vez? Por que surgiu isto? Quando é que vai embora? E tudo aquilo, quando vem, principalmente a aflição, quando ela se estabelece em nossa vida, em nosso coração, parece que ela vem de uma tal forma que nós, se olharmos humanamente, nós não conseguimos enxergar uma saída. E parece que aquela aflição vai ficar por muito tempo na nossa vida. E quanto mais tempo nós estivermos sofrendo aquela aflição, mais vulneráveis podemos estar sendo encaminhados, porque não há sofrimento que dure muito e não deixe as suas marcas na vida das pessoas. E a aflição é uma delas. Uma pessoa aflita é uma pessoa que também vive angustiada, vive aflita, vive perturbada. A aflição, ela mexe com as estruturas da pessoa, ela procura desestruturar. Mas se nós olharmos a palavra de Deus e observarmos que em vários textos da palavra de Deus fala sobre a aflição e que a aflição vem. A aflição é algo presente na vida de todos, principalmente aqueles que servem a Deus, procuram andar à luz da sua palavra, com correção, com verdade, com sinceridade, com lealdade, sofrem muito estas aflições. Mas o apóstolo Paulo trouxe-nos uma lembrança muito importante. Ele disse que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, o momento de aflição, no dizer da palavra de Deus, é um momento que vem, mas que não permanece para sempre. Ele vem e vai. Então, no momento em que a aflição vem, nós precisamos ter um amadurecimento espiritual e uma comunhão tal com Deus para entender e receber estes momentos de aflição e não nos deixar que ele tire a nossa segurança e nos traga perturbação, mas enfrentá-los confiando e buscando recursos na palavra de Deus para que aquela aflição não dure na nossa vida. E no momento em que ela estiver, que o nosso foco, nosso centro não esteja voltado para a aflição que estamos passando
ou atravessando, mas que os nossos olhos e o nosso coração estejam voltados para Deus, porque, como li aqui no Salmo, o salmista dizendo, muitas são as aflições do justo. Se ele parasse por aí, tudo bem, nós não teríamos uma luz, nós não teríamos um direcionamento. São muitas as aflições? São grandíssimas, são fortes, são impactantes. Mas veja como ele termina o verso. Ele diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E no verso 17 desse mesmo capítulo 34, ele diz assim, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Então, as angústias são muitas, mas aqui já começamos a ver uma luz que está iluminando o caminho quando vier a aflição, que os justos, eles devem clamar ao Senhor. Só existe um que pode nos livrar das angústias pelas quais nós passamos enquanto vivermos aqui na terra. Não é o nosso talento, não é os nossos bens, não é o nosso conhecimento, não é a nossa família, não é o nosso amigo, não são os irmãos da comunidade da fé, da igreja, que vai nos tirar daquele momento de angústia. Ela não sai por estes meios. Só existe um meio de que nós sejamos libertos e livres da angústia. É quando nós nos posicionarmos diante de Deus e Ele então, e clamarmos a Ele, aí então Ele ouvirá o nosso clamor e nos livrará daquela angústia. Então o salmista disse, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. E o que li primeiramente diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, estas aflições que atravessamos na vida, elas só poderão sair quando nós nos voltarmos para Deus e clamarmos ao Senhor. Então, nós encontramos que o salmista, ele sempre vai orando a Deus. José, quando passou por aquele sofrimento, ele disse que estava na terra da minha aflição. O momento de aflição. Israel, quando estava subjugado no Egito, também viram-se em uma grande aflição. E o Senhor disse, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, portanto, desci para livrá-lo. Então Deus vê quando eu e você, quando nós estamos atravessando por um momento de angústia, Deus vê. E Ele não fica impassível. Ele vem ao nosso socorro. Ele vem ao nosso encontro. Então nós encontramos aqui que este momento de aflição na nossa vida, nós precisamos entender que o caminho para que sejamos livres dela e que Deus nos dê graça para que enquanto ela se mantiver, nós a suportarmos e não perdermos a comunhão com Deus, mas nos fortalecemos no Senhor, mesmo na hora da aflição, está em nós clamarmos ao Senhor e saber que Ele ouvirá a nossa oração e virá, então, em nosso socorro para o nosso livramento. Então, nós vamos encontrar muitas coisas importantes. Existe também o dia chamado o dia da aflição. Tem dias que é assim. O dia é tão belo, tão maravilhoso, tão produtivo, tão realizado, e no outro dia parece que tudo se torna o contrário. É um dia que já começa com a escuridão, com as nuvens, tudo nublado, parece que o sol não brilha,
parece que o coração está ressaltado e quando vamos observar, é a aflição que chegou. E a aflição não avisa quando ela vai chegar. Ela vem e toma conta. Agora, nós precisamos entendê-la que quando ela vier, existe um caminho. É ir ao Senhor, orar a Ele, suplicar ao Senhor, pedir a Ele e dizer: Senhor, olha para a minha aflição, livra-me da minha aflição, socorre-me na aflição, ajuda-me, ó Deus. E o Senhor, então, Ele vem em nosso socorro e vai nos ajudar naquele momento de aflição. Como eu disse aqui, o Senhor Jesus também disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nos assegurou também que nós no mundo iríamos enfrentar aflições, mas ele disse para que a nossa confiança estivesse unicamente nele. Ele disse: mas tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Eu venci o mundo. Então, quando nós olhamos e observamos esta promessa do Senhor Jesus, nós então vamos vencer as aflições que vierem sobre a nossa vida. As aflições do tempo presente, nós já falamos, elas não são para comparar-se com a glória que em nós há de ser manifestado. Paulo, quando escreveu a Timóteo, ele disse: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Então, em tudo nós podemos sofrer as aflições e não nos deixar levar por ela. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, ele passou por um grande combate de aflição, mas ele venceu. E nós somos agora participantes também das aflições de Cristo. E as mesmas aflições que ele atravessou, nós estamos atravessando. E ele deixou-nos o exemplo, a garantia de vitória. Como é que se vence a aflição? E nós encontramos que estas aflições, elas se cumprem entre os nossos irmãos no mundo. Por isso foi que o apóstolo Pedro, escrevendo aqui no capítulo 5 e o versículo, 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo de número 9 diz: ao qual resisti ao adversário, que anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, em toda parte deste mundo, os nossos irmãos, eles estão sofrendo as aflições, mas estão confiados no Senhor Jesus e, portanto, eles estão vencendo as aflições que têm vindo sobre eles. O escritor aos Hebreus, escrevendo àqueles irmãos para encorajá-los e animá-los, no capítulo 10 aos Hebreus, versículo 32, ele diz: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Então, observe, depois de serdes iluminados, depois de estar servindo a Deus através do Senhor Jesus Cristo, tendo paz com Deus, experimentando a direção, o livramento, a vitória, fazendo o querer e a vontade do Senhor, mesmo assim, as aflições, elas virão. Mas elas não vêm no intuito de nos derrotar. Derrota-nos, sim, se nós nos entregarmos a ela e não confiarmos na misericórdia de Deus que vem em nosso socorro. Portanto, o que li no primeiro verso está bem claro. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas.
Então, é importante que nós guardemos bem a palavra do Senhor no nosso coração e estejamos certos de que Ele, em momentos como este, Ele vem ao nosso socorro e nos provê livramentos e vitória. No Salmo 46, o verso 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Angústia pode ser também ligado à aflição. É um outro proceder, é um outro sentimento. Mas aqui estamos falando sobre aflições. E na palavra de Deus, quando nós estamos em aflição, nós não temos outra coisa ou lugar a recorrer senão irmos a Deus em oração. E como é que nós oramos na aflição? Qual é o teor das nossas palavras no momento de oração? Será que no momento de aflição nós chegamos diante de Deus, ó Deus bondoso, maravilhoso, santo, onipotente, eterno, glorioso, Deus santo, Deus bendito? Será que é nesse teor que nós oramos quando estamos no momento de aflição? Eu creio que não. Nós oramos assim quando tudo está bem, está uma celebração, uma alegria, uma maravilha, tudo está fluindo bem, o vento está soprando a favor, as portas estão se abrindo, então há o coração um regozijo extemporâneo que ele vai então se manifestar e nós vamos a todo momento abrir os lábios, o coração em expressões de celebração diante do Senhor. Diferente do momento quando nós estamos atravessando pelos momentos de aflições. E olha que elas são muitas, não são poucas não, são muitas. Mas não importa quantas aflições tenham que vir sobre nós, por quantas delas nós devemos atravessar. O importante é saber uma coisa, que no momento da aflição é o nosso dever voltar o nosso coração e os nossos olhos para o Senhor nosso Deus e clamar a Ele e buscar a ajuda do Senhor, que com certeza esta ajuda de Deus, ela não será negada sobre a nossa vida. Então vamos listar no livro de Salmos alguns versos, a maneira como se ora no momento de aflição. Comecemos então no Salmo 22 e o verso de número 11. Observe como é que o salmista ora aqui. Salmo 22, o verso 11, ele ora assim: Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Ele está dizendo que o Senhor não se afaste, não fique longe. Por quê? Porque a angústia veio, o sofrimento veio, a aflição veio. Ela está perto e eu não tenho quem me ajude. Só quem pode me ajudar nestas situações é o Senhor Deus a quem servimos. O Deus poderoso, o Deus vivo e verdadeiro. Então, veja bem, não te alongues de mim, Senhor. Não fique longe de mim. Eu preciso que o Senhor esteja perto de mim. Por quê? Porque no momento de aflição e de angústia, eu não encontro um ajudador que possa me tirar deste momento de aflição. É algo que só Deus tem o poder de tirar. Ninguém mais, nada mais, nem o recurso, nem um irmão, nem um parente, nem os nossos bens, nem um psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, um conselheiro, um coach, seja lá quem for. Ninguém tem a capacidade de nos livrar no momento de angústia ou de aflição, a não ser unicamente o Senhor nosso Deus. Então, voltemo-nos para o Senhor com pressa nestes momentos e supliquemos a Ele: Senhor, não te alongues de mim, porque não há quem me ajude.
Neste mesmo Salmo 22, o verso 19, ele diz o seguinte: mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Veja como são as expressões quando se ora no momento de aflição, de aperto, de sofrimento, de pressão. Ele diz: mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, quer dizer, o Senhor é a minha força. Então, Senhor, apressa-te em me socorrer. Eu preciso de um socorro urgente. E só tu, Senhor, pode me socorrer. Venha, Senhor, em meu socorro. Ele vem. Tenha certeza de que ele virá. Primeiro ponto, na oração, como orar na aflição, não te alongues de mim. E está confirmado aqui também no verso 19. Não te alongues de mim, força minha. Segundo lugar, no Salmo 22, o verso 19 que li, ele diz: apressa-te em socorrer-me. Primeiro, não te alongues. Segundo, apressa-te em socorrer-me. Terceiro, nós vamos observar no Salmo 25 e o verso 16. Está assim: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Versículo 16. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. 25, 16. Assim, olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Veja, quando vem aflição, você se sente sozinho. Pode estar envolto de muitas pessoas, junto com muitas pessoas, mas interiormente você se sente sozinho, solitário. Parece que ninguém te compreende. Parece que ninguém consegue ver o que você está sofrendo. E não consegue ver mesmo. Não é do homem esta habilidade. Isto é algo que pertence a Deus. Porque Deus conhece o profundo e o escondido. E a angústia não é algo aparente, é algo que se estabelece no coração. Então, só Deus conhece o coração do homem. Então ele diz: olha para mim, tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Isto em terceiro lugar. Em quarto lugar, nós vamos encontrar no Salmo 40 e o verso de número 7, está escrito assim: Salmo 40. Ele diz assim: não te detenhas para comigo, ó Senhor. Não te detenhas. Verso 17, 40, verso 17. Tu és o meu auxílio, meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Essa é a oração que se faz na angústia. Você reafirma que Deus é o único recurso que você tem. Ele é teu auxílio, ele é teu libertador, e você diz: não te detenhas para comigo, ó meu Deus. Momento de angústia são estas expressões que saem dos nossos lábios e chegam ao ouvido de Deus, e a resposta de Deus vem para a nossa vida. Em quinto lugar, nós encontramos no Salmo 60 e o verso 11. Salmo 60 e o verso 11 diz assim: dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Então observe, na angústia, na aflição, nós precisamos unicamente do socorro do Senhor, porque o socorro do homem, nesta situação, ele é vão, ele é inútil, ele não ajuda em nada. Pelo contrário, algumas vezes pode até complicar mais a nossa situação. Mas quando nós recorremos ao Senhor e pedimos a Ele: dá-nos auxílio, que é o socorro,
o estender da mão, o Senhor vem de pronto e nos estende a mão e nos socorre, e nos ajuda e nos livra do momento de aflição que estivermos atravessando. No Salmo de número 9 e o verso 13, está escrito assim: tem misericórdia de mim, Senhor, e vê como me faz sofrer aqueles que aborrecem, tu que te levantas das portas da morte. Ele pede a Deus aqui misericórdia. E a palavra do Senhor diz que o necessitado não será esquecido. E aquele que está debaixo de um jugo pesado, ele terá consigo a presença do Senhor para livrá-lo nos momentos de aflição. Em sétimo lugar, no Salmo 13 e o verso de número 3, está escrito assim: atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos. Por que alumia os meus olhos? Porque a aflição tende a escurecer os nossos olhos, ou seja, a fechar a nossa visão para que nós não venhamos a enxergar socorro em lugar nenhum, e muito menos em Deus. Então nós nos fechamos em nós mesmos, e quando nos fechamos em nós mesmos, nós estamos nos entregando a uma situação difícil que pode caminhar para uma progressão e uma dificuldade maior que nós não teríamos condições de vencê-la. Então, antes que a aflição escureça os nossos olhos e nos impeça de enxergar aonde está o nosso recurso, nós temos que correr e suplicar ao Senhor e dizer a Ele: ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos. Quer dizer, dá claridade aos meus olhos para que eu possa enxergar que só em Ti, Senhor, eu tenho socorro, eu tenho solução, eu tenho vitória no momento que eu estou em aflição. Em oitavo lugar, nós encontramos no Salmo 25 e o verso de número 18, o salmista diz assim: olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. O momento de aflição é também o momento de nós fazermos uma introspectiva, quer dizer, olharmos para dentro de nós, observarmos os nossos passos por onde temos caminhado, para entender o momento por que veio aquela aflição sobre a nossa vida. E se houver em nós alguma conduta ou proceder que seja desagradável diante de Deus, nós precisamos, antes de buscar o socorro de Deus para a aflição que estamos atravessando, nós precisamos tratar esta situação que está impedindo a nossa comunhão com o Senhor. E o salmista diz aqui: olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. É no momento de aflição que as pessoas são quebrantadas e elas tornam-se sensíveis diante do Senhor. E elas começam a fazer a confissão: Senhor, perdoa o meu pecado. Eu pequei por palavra, por pensamento, por obra, aquele comportamento, aquela palavra, aquela decisão, aquele hábito não agradou o Senhor. Senhor, me perdoa, eu estou arrependido, Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu livramento. Senhor, vem em meu socorro, olha para a minha aflição. E nós acertamos a nossa vida com Deus e estamos prontos agora para suplicar a Ele que venha nos dar o livramento na aflição que nós estamos atravessando. Em nono lugar, nós encontramos no Salmo 31 e o verso de número 1, ele diz assim: em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. A aflição, ela pode vir em algumas situações e nos deixar confusos, incertos.
E muitas das vezes pode até entrar a dúvida. Mas no momento de aflição, nós temos que recorrer a Deus para que não se abra em nós nenhuma brecha, por menor que ela seja. Abriu uma pequena brecha, o problema está feito, a dificuldade se estabelece e nós ficaremos embaraçados pelo caminho. E o salmista diz: em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Mesmo no momento da aflição, nós precisamos ter o direcionamento de Deus para não deixar e não permitir que a confusão tome conta da nossa vida e atrapalhe o nosso entendimento. Mas que o nosso coração esteja descansado em Deus e certo e seguro que venha o que vier, haja o que houver, não importa qual a extensão ou a profundidade da angústia, da aflição que venhamos a atravessar, mas com certeza em Deus haverá uma resposta, uma solução para a nossa vida. E em 10º lugar, no Salmo 108 e o verso 12, nós encontramos assim. Salmo 108, verso 12. Dá-nos auxílio para sairmos da angústia, pois vão é o socorro da parte do homem. Auxílio, nós precisamos de uma ajuda para sair da angústia, para sair da aflição. Esta ajuda não é humana. Esta ajuda não é terrena. Esta ajuda só pode ser divina. Só pode ser da parte de Deus para a nossa vida. Então, quando nós recorremos a Deus no momento de aflição, Ele virá em nosso socorro para nos tirar desta situação vexatória que estamos atravessando e não sabemos como sair, mas o Senhor sabe como nos tirar desta situação. E por último, em 11º lugar, no Salmo 143, o verso 11. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia ou aflição. Então, vivifica-me por amor do teu nome e por amor da tua justiça. O salmista estava aqui invocando tanto o amor de Deus quanto a justiça de Deus para vir em socorro dele e tirar a alma daquele sofrer, daquela aflição, daquela angústia, daquele momento difícil e perigoso que estava atravessando. Então, observe como a palavra de Deus, ela é rica em nos orientar até como devemos orar nos momentos em que estivermos passando por aflição. E saber, de uma vez por todas, que a aflição, ela não é eterna. A aflição, ela vem sem que estejamos a esperando, sem que haja um aviso antecipado, ela vem, se estabelece na nossa vida, porém, nós temos que ter a firme convicção de que ela não permanecerá. Ela tem um tempo para vir e sair. E no momento em que percebermos que a angústia, a aflição veio se fazer nossa companheira, nós precisamos recorrer a Deus em oração. Unicamente o caminho é este, não tem outro, em oração, diante do Senhor nosso Deus, e pedir a Ele que nos ajude neste momento que atravessamos, para que possamos sair de lá, não reprovado, não incrédulo, desacreditado, mas confiando mais em Deus, crendo no poder e na misericórdia do Senhor, amadurecido e com uma experiência de vida para darmos testemunho àqueles que estão vivendo em momentos de aflição, que eles possam também ter esperança em Deus e passem a clamar ao Senhor à luz do que se estabelece na palavra de Deus, e com isso, então, eles aguardem o momento quando o Senhor Deus o livrar e o tirar daquela aflição. Tenha certeza, o Senhor virá ao nosso encontro e vai nos tirar
daquela aflição, como ele fez com o povo de Israel. Tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, portanto, desci para livrá-los. Deus ouve, Deus vê a nossa aflição e ele também vem em nosso socorro para nos livrar e nos tirar daquele momento de aflição. Tome como uma orientação, um conselho de Deus, que no momento de aflição você precisa estar correto diante de Deus e fazer a Ele orações, praticamente nestes sentidos em que o salmista deixou-nos vários exemplos aqui, para que possamos contar com a ajuda de Deus e vencermos na nossa vida. Então, as 11 expressões de oração que citamos nesta oportunidade, como orar na aflição. Em primeiro lugar, não te alongues de mim. Segundo lugar, apressa-te em socorrer-me. Terceiro lugar, olha para mim e tem piedade de mim. Em quarto lugar, não te detenhas, ó meu Deus. Em quinto lugar, dá-me auxílio na angústia. Em sexto lugar, tem misericórdia de mim. Em sétimo lugar, atenta para mim e ouve-me, Senhor. Em oitavo lugar, olha para a minha aflição e para a minha dor. Em nono lugar, livra-me pela tua justiça. Em décimo lugar, dá-nos auxílio para sairmos da angústia ou aflição. E em 11º lugar, tira a minha alma da angústia ou da aflição. Estas são as expressões que o salmista utilizou nos momentos de aflição. E ele disse: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele te livrará desta aflição, por mais difícil e sofrida que ela esteja sendo na sua vida no momento. Clame ao Senhor e diz-nos a palavra, e o Senhor o livrará de todas as aflições que virão sobre a sua vida. Confiemos em Deus, desfrutemos de bênçãos e de vitória de Deus para o nosso viver em plena comunhão e alegria diante do Senhor. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.